Jason Statham estava na fila de um supermercado local, pegando alguns itens essenciais, esperando que fosse apenas mais um dia comum, até que notou uma confusão a alguns caixas de distância. Uma mulher visivelmente estressada segurava um punhado de cupons e discutia nervosamente com o caixa, enquanto dois filhos pequenos se agarravam a ela, um puxando o casaco e o outro apontando para um pacote de biscoitos no balcão. "Sinto muito, senhora, mas esses itens não estão incluídos nos descontos", disse o caixa friamente, com um tom mais condescendente que apologético. A mulher, Sarah, implorou com a voz embargada. Mas a placa dizia... Clientes atrás suspiraram impacientes, murmurando. Os olhos atentos de Jason examinaram a cena. O desprezo do caixa, o gerente observando com ar de superioridade e as lágrimas nos olhos de Sarah. Algo estava errado, muito errado. Sarah Morgan conhecia bem as lutas da vida. Mãe solteira de Mia e Tommy, trabalhava em 2 empregos para manter as luzes acesas, equilibrando escola, turnos duplos e uma casa sustentada com um orçamento apertado. Naquela tarde, mal conseguira juntar dinheiro suficiente para a compra. O supermercado Easy Save Groceries, famoso por faixas brilhantes anunciando descontos, tinha má fama entre os moradores. O gerente, Sr. Porter, administrava com olhos afiados e língua mais afiada ainda. Falava-se de taxas escondidas, etiquetas trocadas e produtos vencidos empurrados como pechinchas. Mas famílias como a de Sarah não tinham muitas opções. Entrando na loja com os filhos, ela sentiu o nó familiar no estômago. Mia e Tommy já puxavam seus braços, pedindo animados por guloseimas. "Mamãe, podemos levar esse?" perguntou Mia, mostrando balas de frutas coloridas. "Hoje não, querida", respondeu Sarah suavemente, tentando esconder o peso no peito. Cada item da lista era contado, e mesmo só com o essencial poderia faltar. Do outro lado, Jason jogava barras de proteína no cesto, vestido de forma discreta com jaqueta de couro e jeans, quase despercebido entre os clientes, embora alguns o reconhecessem. Gostava desses momentos longe dos holofotes. Ao se aproximar dos caixas, ouviu as vozes alteradas e viu Sarah discutindo com o atendente, que exibia um cupom amassado com desdém. "Estes estão vencidos, não podemos aceitar", disse ele. O rosto de Sarah ficou vermelho. "Acabei de receber pelo correio", dizia no folheto. "Eu não faço as regras", interrompeu o caixa, dando de ombros. "Ou paga o preço cheio, ou deixa aqui." Jason observava. Sarah agarrava os cupons amassados, os filhos famintos ao lado, a fila crescendo atrás, clientes resmungando. "Anda logo, senhora, temos coisas a fazer", murmurou um deles. O gerente Porter surgiu do fundo, um homem baixo e robusto com sorriso polido que não chegava aos olhos. Avaliou a cena com olhar calculista. Jason notou como o sorriso se desfez ao ver Sarah, claramente reconhecendo-a como alvo fácil. "Algum problema aqui?" perguntou Porter com suavidade ensaiada. "Eu só achei que eram válidos", disse Sarah, hesitante. Porter olhou os cupons e depois as crianças. "Talvez devesse conferir antes de desperdiçar o tempo de todos", disse com falsa simpatia. Jason cerrou o maxilar. Via claramente o que estava acontecendo. O gerente não estava apenas sendo ríspido, estava avaliando Sarah como alguém de quem poderia tirar vantagem. Ele já tinha visto homens como Porter antes, que prosperavam na desgraça alheia, enquanto Sarah remexia na carteira tentando decidir o que poderia devolver. Porter inclinou-se para o caixa e sussurrou algo. Jason ouviu claramente. "Empurre para ela os lanches vencidos. Ela não vai perceber a diferença." Os instintos de Jason dispararam. Aquilo não era apenas um dia ruim para Sarah. Era uma armadilha armada contra pessoas como ela. Ele olhou para a própria cesta e depois para as compras de Sarah. Algo na forma como ela se desculpava o tempo todo, encolhendo-se, acendeu uma chama nele. Aquilo não terminaria como Porter esperava.
Jason ficou a alguns passos de distância, observando a situação. O rosto de Sarah estava corado. Suas mãos tremiam enquanto contava as poucas notas da carteira. O caixa tamborilava as unhas impaciente no balcão, enquanto Porter pairava atrás dela com desprezo mal disfarçado. Ainda falta dinheiro, disse o caixa friamente. Vai ter que devolver alguma coisa. Sarah hesitou, olhando para os filhos. Mia e Tommy seguravam um pão e uma caixa de leite. Coisas básicas que ela claramente não podia deixar. Talvez os ovos, murmurou com a voz embargada. Jason já tinha visto o suficiente. Avançou e colocou sua cesta no balcão com uma presença calma, porém firme. Quando falou, sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Acrescente as compras dela à minha conta. O caixa piscou, surpreso com a súbita intervenção. Ah, senhor, tem certeza que... Eu disse para acrescentar. Repetiu Jason, sem deixar espaço para discussão. Ele entregou o cartão e olhou para Sarah com um aceno tranquilizador. Não precisa se preocupar com isso. Deixe-me ajudar. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Eu não posso deixar você fazer isso, disse ela, balançando a cabeça. É demais. Não é demais, interrompeu Jason suavemente. Você já tem preocupações suficientes. O caixa, ainda atordoado, começou a registrar os itens. Mas Jason não terminou. Seus olhos percorreram a loja. Placas chamativas, prateleiras arrumadas para distrair dos truques sutis, etiquetas que não batiam com o caixa, produtos com desconto quase vencidos, clientes sempre apressados e frustrados. Quando o caixa lhe entregou o recibo, Jason notou que o total não batia. Virou-se para Sarah. Você compra aqui com frequência? Ela hesitou antes de assentir. É o único lugar perto o bastante para vir a pé. Mas às vezes as coisas não parecem certas. Os preços mudam ou dizem que comprei coisas que não comprei. A expressão de Jason endureceu. Ele olhou para Porter, que observava a cena cada vez mais desconfortável. É mesmo? Perguntou Jason, num tom calmo demais. Porter forçou um sorriso e se aproximou. Ora, não há necessidade de acusações, disse suavemente. Somos apenas um pequeno negócio tentando servir a comunidade. Jason ergueu uma sobrancelha. Servir a comunidade cobrando a mais deles? Maneira estranha de fazer negócios. A tensão aumentou. Clientes ao redor começaram a perceber, murmurando. O sorriso de Porter vacilou, e ele rapidamente se virou para o caixa. Vamos manter a fila andando, rosnou tentando recuperar o controle. Mas Jason não havia terminado. Aproximou-se de Porter, seu olhar penetrante fixo. Eu não gosto de mentiras, disse, baixo, mas firme. E definitivamente não gosto de ver gente como ela sendo explorada. A defensiva de Porter explodiu. Você não sabe nada sobre como conduzimos as coisas aqui. Se tem algum problema, resolva em outro lugar. Jason sorriu de lado, mas não era amigável. Acho que vou ficar por aqui. Algo me diz que esse lugar esconde mais do que aparenta. Sarah, ainda segurando as compras, olhou assustada para os dois homens. Jason se virou para ela e disse suavemente. Você e as crianças vão para fora. Eu já encontro vocês. Ela hesitou, mas assentiu, percebendo que o que estava para acontecer não era algo que seus filhos deviam ver. Quando Sarah saiu, Jason se inclinou para Porter. Você anda enganando as pessoas, não é? Disse com a voz cortante. Taxas escondidas, cobranças falsas, produtos vencidos. Quanto tempo acha que pode continuar antes que alguém acabe com isso? Os olhos de Porter se arregalaram de pânico por um instante, antes de ele recuperar a compostura. Você não tem provas, cuspiu. Então por que não cuida da sua vida? O sorriso de Jason voltou, mais afiado. Não se preocupe, disse em tom carregado de confiança tranquila.
Estou prestes a fazer disso o meu problema. O maxilar do gerente se contraiu e, pela primeira vez, Jason viu verdadeiro medo em seus olhos. O que Porter escondia, Jason havia tocado no ponto certo. Sem dizer mais nada, Jason pegou o recibo, lançou um último olhar duro a Porter e saiu da loja. Não tinha todas as respostas, mas sabia de uma coisa. Aquilo não tinha acabado. Sarah lhe agradecera em silêncio, mas o medo no rosto de Porter permanecia em sua mente. Algo não estava certo, e Jason sabia que não podia simplesmente virar as costas. Mais tarde, naquela noite, sentado em seu carro a uma quadra do mercado, Jason rolava por avaliações online da rede EasySave. O que encontrou só reforçou sua suspeita. Os preços não batem com as prateleiras. Os comentários online eram claros. Estão enganando as pessoas. Comprei leite aqui e estragou no dia seguinte. Cuidado, esse lugar se aproveita de famílias de baixa renda. Nojento. As avaliações pintavam um retrato nítido. O EasySave não era apenas um mercado mal administrado. Era uma operação calculada, predatória contra pessoas vulneráveis como Sarah. No dia seguinte, Jason decidiu visitar Sarah. Encontrou-a em um prédio simples, onde cada som ecoava pelos corredores estreitos. Ela pareceu surpresa ao abrir a porta e vê-lo ali, segurando uma sacola de compras. "Jason, o que você está fazendo aqui?" perguntou com a voz misturando gratidão e curiosidade. "Queria ver como você está", respondeu Jason, entrando. O apartamento era pequeno, mas limpo, com móveis de segunda mão e alguns brinquedos espalhados. "E também tenho algumas perguntas sobre aquela loja." Sarah suspirou, colocando as compras no balcão. O que tem ela?" "Já aconteceu algo como ontem antes?" perguntou Jason. "Cobranças a mais, produtos vencidos, qualquer coisa estranha?" Sarah hesitou, depois assentiu. "O tempo todo. Eles sempre esquecem de atualizar os preços nas prateleiras, então você acaba pagando mais. Se reclama, dizem que foi um engano ou te dão crédito na loja, que não serve para nada." Jason se inclinou para a frente, o tom ficando sério. "E quanto a Porter? Ele já pressionou você ou outras pessoas?" A expressão de Sarah escureceu. "Porter é o pior. Ele está sempre observando, principalmente mães solteiras como eu. Algumas semanas atrás, ele me ofereceu um acordo especial. Disse que eu poderia pagar as compras em parcelas se assinasse uns papéis. Mas quando olhei melhor, não eram só compras. Era um empréstimo, com juros absurdos." O maxilar de Jason se contraiu. "Um empréstimo? Isso é ilegal." "Eu sei", disse Sarah, a voz trêmula. "Mas que escolha temos?" Ele mira em quem está desesperado. Alguns vizinhos assinaram e agora estão afogados em dívidas. Jason respirou fundo, controlando a raiva. "Você conhece alguém com quem eu possa falar? Alguém que tenha sido prejudicado?" "A senhora Henderson, no 2B. Ela é professora aposentada. Atrasou os pagamentos e agora Porter manda homens na porta dela toda semana, ameaçando." Os olhos de Jason se estreitaram. "Obrigado, Sarah. Prometo que vou dar um fim nisso." Naquela noite, Jason bateu à porta da senhora Henderson. A mulher frágil abriu cautelosa, espiando desconfiada. Quando ele explicou o motivo da visita, o alívio dela foi palpável. "Graças a Deus", disse, convidando-o a entrar. "Aquele homem, Porter, é um monstro." Com a voz trêmula, ela contou sua história. Depois de assinar um plano de parcelas, percebeu que estava presa em um empréstimo predatório, com juros tão altos que mal conseguia comprar seus remédios. Quando tentou desistir, Porter enviou 2 homens para intimidá-la. "Disseram que levariam meus móveis se eu não pagasse", contou, as lágrimas nos olhos. "Eu já não sei mais o que fazer." Jason ouviu com atenção, cada palavra fortalecendo sua determinação. "A senhora ainda tem o contrato?" A senhora Henderson tirou de uma gaveta um papel amassado.
Jason o examinou rápido, seus olhos atentos captando cada detalhe. Juros abusivos, termos ilegais, pura exploração. Agradeceu e saiu com o documento em mãos. Passou horas seguintes juntando as peças. Ao amanhecer, suas suspeitas estavam confirmadas. O Easy Save não era só um supermercado. Era fachada para um esquema maior, explorando financeiramente os vulneráveis. A operação de Porter não se limitava a Sarah ou Henderson. Em conversas discretas e pesquisas online, Jason descobriu reclamações em outras filiais. Preços inflados, produtos vencidos, empréstimos ilegais disfarçados de planos de pagamento. Ele sabia que não poderia levar isso às autoridades sem provas concretas. Precisava de mais. Na noite seguinte, voltou à loja, misturando-se à multidão. Observou atentamente os funcionários, notando como tratavam os clientes. Porter rondava o salão como um predador. Instintos aguçados o levaram aos fundos, onde encontrou uma porta marcada "Somente funcionários". Entrou silencioso no depósito mal iluminado. Entre pilhas de produtos vencidos e danificados, achou um armário trancado. Com um clipe que havia pego antes, arrombou a fechadura com habilidade. Dentro, encontrou pastas com registros financeiros, contratos falsos e acordos de empréstimo. Prova suficiente para expor toda a operação. Enquanto fotografava os documentos, ouviu passos se aproximando. Escondeu-se atrás de caixas, o coração calmo apesar da tensão. Pela fresta, viu Porter entrar com 2 homens. "Não me importa como", rosnou Porter. "Se a senhora Henderson não pagar até o fim da semana, deem um exemplo." O sangue de Jason ferveu, mas ele permaneceu em silêncio. Ouviu Porter detalhar planos de expandir o golpe para outros bairros. Estava claro, não era apenas o Easy Save, era o início de um império criminoso. Quando os homens saíram, Jason emergiu, mais resoluto que nunca. Agora tinha provas e entendia toda a engrenagem. Jason sabia exatamente o que precisava fazer a seguir. Sentado à mesa da cozinha, estava cercado pelas provas que ele e Sarah haviam reunido nos últimos dias. Contratos com termos abusivos, fotos de produtos vencidos sendo vendidos e testemunhos de vítimas espalhados pelo ambiente. Era esmagador, mas a determinação de Jason permanecia firme. Ele não estava apenas enfrentando Porter, estava lutando por todas as famílias exploradas pelas práticas corruptas do Easy Save. Sarah sentava-se diante dele, as mãos envolvendo uma caneca de café fumegante. Apesar do peso da situação, havia uma nova firmeza em sua postura. Jason levantou os olhos dos contratos. "Temos o suficiente para enterrá-lo. Mas precisamos fazer isso direito. Tem que ser público, inegável e definitivo." Sarah assentiu. "O que você tem em mente?" Jason recostou-se, os olhos brilhando de determinação. "Vamos expô-lo exatamente onde ele se sente intocável, na loja dele. Mas antes, precisamos garantir que cada parte dessa operação esteja documentada. Ele não está apenas enganando clientes, está comandando um império criminoso." Decidiu então voltar ao Easy Save, desta vez com uma câmera oculta embutida no botão da jaqueta. O objetivo era obter provas incontestáveis do comportamento predatório de Porter. Sarah sugeriu que Jason se passasse por um cliente desesperado, para que Porter revelasse suas táticas. Quando Jason entrou na loja, Porter estava no balcão, encantando uma idosa a comprar um pacote promocional, que na verdade não tinha vantagem alguma. Jason esperou até a mulher sair e se aproximou com uma história ensaiada. "Ei, ouvi dizer que você ajuda as pessoas com pagamentos flexíveis", disse Jason, fingindo hesitação. Os olhos de Porter brilharam. "Ouviu certo. Oferecemos planos especiais para clientes que estão meio apertados. O que você procura?" Jason olhou ao redor, fingindo insegurança. "Compras para minha família. Os tempos estão difíceis e só preciso de o suficiente para passar a semana." Porter inclinou-se, baixando a voz. "Podemos resolver isso. Basta assinar aqui e você leva tudo hoje.
Pode pagar depois. Com um pouquinho de juros, claro. Jason fingiu preocupação. Quanto de juros estamos falando? Porter sorriu com malícia. Nada de exagero. Só o suficiente para cobrir o risco. Não se preocupe com as letras miúdas, é tudo padrão. Jason insistiu. E se eu perder um pagamento? O tom de Porter endureceu. Você não vai querer perder um pagamento. Jason fez que pensava. Por dentro, o sangue fervia com a arrogância do gerente, mas manteve a calma. Toda a conversa estava sendo gravada, e cada palavra seria um prego no caixão de Porter. Com a gravação garantida, Jason e Sarah focaram nas vítimas. Sarah teve papel crucial, usando suas conexões na comunidade para recolher mais testemunhos. Ela bateu de porta em porta, visitou famílias e ouviu suas histórias. Muitos estavam com medo de retaliação ou envergonhados por terem caído no golpe. Mas a sinceridade e empatia de Sarah conquistaram-nos. Uma noite, ela levou Jason até o Sr. Ruiz, um homem idoso que havia perdido todas as economias de sua vida no esquema fraudulento de empréstimos do Easy Save. Sentado à mesa, as mãos trêmulas, ele desabafou. Achei que estava recebendo ajuda, mas eles levaram tudo. Jason colocou a mão em seu ombro. Nós vamos corrigir isso. Ao fim da semana, já tinham dezenas de relatos como o de Ruiz. Cada um adicionava peso ao caso, compondo um quadro devastador do mal que Porter causara. Mas Jason sabia que precisavam mais que provas. Precisavam de apoio. Recorreu então a um amigo de confiança, o detetive Marcus Cole, conhecido pela integridade. Marcus foi cético no início, mas, ao ver as provas, sua expressão ficou sombria. Isso não é apenas fraude, disse. É crime organizado. Ele concordou em ajudar, coordenando com o departamento para preparar uma batida no Easy Save, e também conectou Jason a uma jornalista local, Emma Lan, ansiosa para expor a história. Com sua experiência investigativa e alcance midiático, Emma garantiria que as ações de Porter fossem conhecidas pelo público. A fase final do plano envolvia confrontar Porter em seu território. Jason e Sarah trabalharam com Marcus e Emma para orquestrar a queda pública. Escolheram uma sexta-feira à noite, quando a loja estaria mais cheia, para maximizar o impacto. Sarah teve papel fundamental, fingindo ser uma cliente desesperada em busca de mais ajuda. Usava um microfone oculto para registrar a interação, enquanto Jason ficava em segundo plano, pronto para agir. Emma montou sua equipe de reportagem do lado de fora e Marcus posicionou seus homens por perto, aguardando o sinal. Quando Sarah se aproximou do balcão, Porter a recebeu com seu charme oleoso de sempre. De volta tão cedo. Eu disse que cuidaríamos de você. Sarah hesitou, a voz tremendo o suficiente para tornar o disfarce convincente. E eu preciso de mais mantimentos. Eu pago o resto na semana que vem, prometo. O sorriso de Porter se alargou. Sem problema. Basta assinar aqui. Enquanto Sarah assinava o contrato fraudulento, Jason deu um passo à frente, a voz cortando o barulho. Pare aí mesmo, Porter. Porter ergueu os olhos, surpreso, estreitando-os ao ver Jason. Você de novo? O que quer? Jason levantou o celular, tocando a gravação da conversa anterior. A voz de Porter oferecendo termos predatórios ecoou pela loja. Os clientes pararam, olhando a cena. É isso que eu quero, disse Jason friamente. Que todos aqui saibam exatamente que tipo de homem você é. O rosto de Porter ficou vermelho. Acha que pode simplesmente entrar aqui e... Você vem explorando essas pessoas há anos, interrompeu Jason, elevando a voz. Vendendo produtos vencidos, inflando preços e prendendo famílias em dívidas. Isso acaba agora. Naquele momento, Marcus e sua equipe entraram na loja, seguidos por Emma e sua equipe de filmagem. O orgulho de Porter desmoronou quando a polícia começou a apreender documentos e provas. Os clientes aplaudiram enquanto Porter era algemado e levado. Quando a confusão se acalmou,
Jason virou-se para Sarah, que abraçava os filhos. Você conseguiu, disse ela, os olhos brilhando de gratidão. Nós conseguimos, respondeu Jason. Emma se aproximou, microfone em mãos. Jason, algum comentário sobre o que acabou de acontecer? Ele balançou a cabeça. Isso não é sobre mim. É sobre defender o que é certo. Com isso, saiu da loja, deixando a multidão comemorar a vitória. Para Jason, a missão estava concluída. Para a comunidade, era apenas o início de um futuro melhor. As consequências da queda repercutiram pelo bairro. Com Porter preso e o Easy Save fechado, a comunidade começou a se recuperar de anos de engano e exploração. O supermercado, antes temido, agora estava vazio. Um testemunho da resiliência daqueles que haviam sofrido com suas práticas predatórias. O caso contra Porter era sólido. Entre as gravações, contratos e testemunhos de dezenas de vítimas, não havia como escapar da responsabilidade. A cobertura da mídia, liderada por Emma Lam, garantiu que a cidade inteira soubesse de seus crimes. Porter enfrentava múltiplas acusações: fraude, empréstimos predatórios e venda de produtos vencidos. Seu julgamento prometia ser um espetáculo público. O detetive Marcus Cole expressou sua satisfação. Não é todo dia que vemos uma comunidade se unir assim. Jason Statham trouxe as provas, mas a coragem dessas famílias foi o que selou o caso. O próximo passo de Jason foi garantir compensação às famílias enganadas. Com a ajuda de Emma, conectou-se a uma ONG local especializada em direitos do consumidor. A organização abriu uma ação coletiva exigindo restituição dos lucros ilícitos de Porter. Sarah tornou-se o rosto do movimento, sua história ecoando por toda a cidade. Nós não perdemos apenas dinheiro, disse ela à imprensa. Perdemos a esperança. Mas graças a Jason, estamos começando a recuperá-la. Em poucas semanas, foi criado um fundo de auxílio provisório, usando ativos congelados das contas de Porter. Famílias enterradas em dívidas ganharam a chance de recomeçar. Jason trabalhou discretamente nos bastidores, garantindo que o processo fosse justo e transparente. Uma de suas prioridades era ajudar Sarah a encontrar estabilidade. Durante o caos, ele conhecera melhor suas habilidades e sonhos. Ela mencionara o desejo de trabalhar com educação infantil, paixão que havia sido deixada de lado pela luta diária para sobreviver. Jason contatou um amigo que dirigia uma creche respeitada na região. Após uma entrevista e uma recomendação calorosa de Jason, Sarah foi contratada em tempo integral. O emprego não só lhe deu segurança financeira, como também a chance de seguir o que amava. A mudança em Sarah foi notável. Sua confiança cresceu e ela começou a imaginar um futuro mais brilhante para si e para os filhos. No primeiro dia de trabalho, Jason passou para vê-la. Não sei como te agradecer, disse ela, a voz embargada. Não precisa, respondeu Jason com um sorriso. Apenas siga em frente. Você consegue. A queda do Easy Save inspirou a comunidade a se unir como nunca antes. Vizinhos que mal trocavam palavras começaram a organizar eventos de apoio. Um mercado de agricultores foi instalado no terreno vazio onde o supermercado ficava, oferecendo alimentos frescos e acessíveis para todos. Jason compareceu ao dia de abertura do mercado, misturando-se com a multidão enquanto famílias faziam compras e crianças brincavam. Sarah o viu e acenou. Seus filhos correram até ele para abraçá-lo. Isso tudo é por sua causa, disse ela. Jason balançou a cabeça. Não, é por causa de vocês. Eu só dei um empurrão. O mercado se tornou um símbolo do que a comunidade podia alcançar quando trabalhava unida. Jason observava de longe, satisfeito em ver a mudança que havia ajudado a iniciar. Com o passar das semanas, o bairro começou a prosperar. Famílias que antes lutavam encontraram força em suas experiências compartilhadas. Sarah tornou-se um pilar da comunidade, usando sua história para inspirar outros a se levantarem contra a injustiça. Jason, discretamente, seguiu em frente, deixando para trás um legado de esperança
e resiliência. Para ele, não se tratava de reconhecimento, mas de fazer o que era certo. Ao dirigir para longe, lançou um olhar pelo retrovisor, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Ele tinha feito a diferença, e isso era tudo o que importava. Com o tempo, o impacto das ações de Jason reverberou pela comunidade. O que começara como um simples ato de bondade em um supermercado havia se transformado em algo muito maior. Um alerta para uma cidade que havia suportado exploração por tempo demais. A coragem e a determinação de Jason não diziam respeito apenas a derrubar um gerente corrupto, mas sim a estabelecer um exemplo. Ao defender Sarah e outras famílias em dificuldades, Jason provou que até mesmo as ações de uma única pessoa podem inspirar uma onda de mudança. A comunidade, antes fragmentada e sobrecarregada, encontrou nova força na união. Vizinhos passaram a cuidar uns dos outros, organizando campanhas de alimentos e redes de apoio. As famílias que haviam sido enganadas receberam compensação, mas, mais importante, recuperaram sua dignidade e esperança. Sarah, agora empregada em um trabalho estável, tornou-se símbolo de resiliência. Jason, como sempre, afastou-se em silêncio, sem buscar reconhecimento ou aplausos. Para ele, nunca foi sobre ser herói, mas sobre fazer o que era certo. Ainda assim, sua presença deixou uma marca inegável em todos que ajudou. Esta história serve como um lembrete poderoso do impacto que coragem e compaixão podem ter ao expor a injustiça. Destaca a importância de defender aqueles que nem sempre conseguem se defender sozinhos. E mostra que, quando as pessoas se unem contra o que é errado, mudanças reais e significativas são possíveis. Em um mundo muitas vezes consumido pelo egoísmo e pela indiferença, as ações de Jason nos lembram do poder da empatia e da integridade. Basta uma pessoa disposta a agir para acender um movimento, trazer esperança e tornar o mundo um pouco mais luminoso.